Bom dia, estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe você, a toda a sua família, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Pastor João Emílio, bom dia. Bom dia, pastor Wander, bom dia a você, nosso telespectador. Hoje, terça-feira, como sempre, a nossa entrevista é um dia muito aguardado por nós e por nossos telespectadores. Mais uma vez, nós temos a certeza de que Deus vai falar ao seu coração através da entrevista de hoje. Bem, gente, nessa terça-feira nós temos a honra e o privilégio de ter aqui no nosso Despertar com Deus o Dr. Harold Oliveira, deputado federal com 8 mandatos consecutivos pela Câmara Federal, presidente do Grupo MK, uma pessoa muito especial. Eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção para todos nós. Bom dia, doutor Harold. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor João Emílio. Eu fico muito feliz, quem está honrado e prestigiado sou eu de estar hoje aqui com os pastores e de estar com esta audiência maravilhosa. Muito obrigado e que nós tenhamos a oportunidade aqui de acrescentar alguma coisa à sua vida. Gente, nós teríamos muita dificuldade de apresentarmos o Dr. Harold devido aos inúmeros títulos que ele tem, a sua importância nesse país, mas é claro que nesse primeiro bloco, pastor João, nós vamos falar um pouquinho sobre a política brasileira. Dr. Harold, em relação a tudo que está acontecendo hoje no país, em Brasília, o que é que, na verdade, toca não só a questão do povo em geral, mas a questão dos evangélicos, da igreja cristã brasileira? Bom, quanto à igreja cristã brasileira, nós vivemos realmente um momento de disjunção, né, de quebra de paradigmas, de uma forma acelerada em processos sociais. A tecnologia trouxe uma aceleração intensa às exigências, a novas exigências, que normalmente os sistemas reguladores, os legislativos, não têm tempo de acompanhar. Então se vive, em certas circunstâncias, numa espécie de anarquia, quer dizer, sem lei para regular novos procedimentos. Essa é a situação que existe, é uma transição, não sei quanto tempo isso poderá durar, mas é uma transição que nós temos que nos acostumar com ela. Quanto ao povo evangélico, o Brasil é um país cristão. Desde o descobrimento, nós somos um país cristão. Começou com uma primeira missa. Não temos um recanto desse país onde nós não tenhamos ido com entradas, com as bandeiras, com as tropas portuguesas, até levar as fronteiras do Brasil até os Andes. Foi sempre com um padre, normalmente jesuíta, catequizando e ensinando, dentro, naturalmente, da doutrina católica, ensinando o cristianismo para as pessoas. Foi assim que nós fomos aculturados desde o descobrimento. Então, nós somos uma nação cristã ocidental típica, no meu entendimento. E hoje nós vivemos um confronto desta doutrina, desta filosofia, digamos, judaico-cristã, versus uma nova filosofia, que é essa que busca quebrar os paradigmas, que é uma filosofia humanista ateísta. Então, esse é um grande confronto que existe e que ocorre no terreno religioso, mas que passa a ocorrer também no campo político, ideológico, etc. É o que nós estamos vivendo no mundo todo, em particular no Brasil. Então, essa é a nossa situação. Para nós aqui no Brasil, que somos um país, o maior país cristão do mundo hoje, nós somos, né, juntando católico e evangélicos, então nós temos valores e princípios que essas quebras de paradigmas aceleradas, né, querem impor. E essas questões, como é a questão da vida, por exemplo, nós defendemos a vida, nós defendemos a família tradicional, nós colocamos isso na Constituição. Eu fui constituinte e eu me lembro, foi uma grande luta. Nós estabelecemos na nossa Constituição todos os princípios da democracia representativa dentro de um Estado de Direito, com plenas liberdades, um Estado laico, liberdade de culto, liberdade de expressão, para todos nós, fundamental. E hoje, essas novas tendências filosóficas querem interromper isso, querem controlar a liberdade de expressão e de opinião, querem impor que o aborto não é crime, por exemplo. Está tudo constando
de leis que transmitam no Congresso. Agora tem o Código Penal, que é uma proposta também, que inclui tudo isso dentro desse Código Penal. É claro que isso não é uma questão interna nossa. Isso é o mundo ocidental que está sofrendo esse confronto, vamos dizer assim. E nós tivemos no passado a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, que é onde tudo está colocado, e dali agora vão destilando para o Código, destilando para outros instrumentos jurídicos. Agora mesmo tem o Estatuto do Nascituro. Nós tivemos uma vitória importante numa das comissões, de que, pelo entendimento de que a vida começa no ato da concepção, no ato da fecundação, no ato da fecundação. Então isso aí está criando maior alvoroço. Por quê? Porque no governo nós temos uma ministra que é abortista. Ela não defende o que nós defendemos. Enfim, essas coisas todas acontecem e nós temos que ter paciência. E nós temos que ter argumentos sempre, e as pessoas que nos ouvem, que eu sempre recomendo isso, mas será que o deputado está falando coisas reais, coisas verdadeiras? Será que o pastor fala coisas verdadeiras aqui ou ele está querendo... Não, você tem fonte para pesquisar, é o conhecimento que você tem que buscar. As pessoas têm que buscar o conhecimento. Pelo conhecimento, aí você vai naturalmente, né? Nós falamos biblicamente que pelo entendimento conhecereis a verdade. Eu diria que é isso mesmo, o conhecimento traz o entendimento até das coisas terrenas. E aí você vai ver qual é a verdade que está por trás disso. Doutor Harold, o irmão acredita, então, que a conjuntura sociopolítica brasileira hoje, ela está começando a criar uma parede de confrontação com a igreja. O senhor acredita que a igreja vai ter problemas, por exemplo, com a perseguição, de uma certa forma? Eu creio que no Brasil, o Brasil é muito maior, porque nós temos condições geopolíticas, históricas, tradicionais e culturais tão grandes, e nós assentamos tanto essas nossas liberdades já nos deram tanta oportunidade de sermos o que somos hoje como igreja, né? Que nós temos a melhor mensagem. Então nós temos que ter toda a liberdade para pregar essa mensagem. É bíblico, a grande missão tem que ser através do anúncio das boas novas. Então, eu acredito que a perseguição, conforme já existiu no passado, não existirá mais, porque não tem mais campo para isso. O que poderá haver é um grande confronto, sim, que vai ocorrer tanto no terreno espiritual, que já está ocorrendo, como no terreno secular, na política. Hoje há um confronto, sim. Porque quais são os dois grandes obstáculos ao avanço desses novos paradigmas que querem ser implantados através de legislação no Brasil? Os grandes são, primeiro, a igreja. Porque a igreja tem princípio, tem valores, a igreja se reúne 2, 3 vezes por semana, a igreja tem contato presencial nos cultos, nos locais de reunião. Então isso faz com que nós sejamos bem informados. Nós temos sempre um amigo, um parente, um pastor para trocarmos uma informação e chegarmos um pouco mais no nosso entendimento das coisas. Então esse é um grande obstáculo. O outro grande obstáculo é a própria federação, porque o Brasil é uma federação e, sendo uma federação, os estados federados, eles têm uma certa autonomia, eles têm um governo eleito, têm uma Assembleia Legislativa, eles têm uma justiça dentro do ambiente do Estado federado e eles têm uma força armada. Então, o confronto, se no passado o grande obstáculo eram as forças armadas, hoje o grande obstáculo são realmente esses dois fatores, a federação e a igreja cristã. Muito bem, nós vamos dar prosseguimento à nossa entrevista, muito boa. Acho que nós vamos ter pouco tempo para tanto assunto, verdade, mas nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas.
Muito bem, nós voltamos agora com nossa entrevista ao doutor Harold de Oliveira, deputado federal, um irmão nosso. Doutor Harold, existe de fato uma bancada evangélica dentro do Congresso Nacional? O termo bancada, ele é utilizado para definir os parlamentares dentro de uma sigla partidária. Então tem a bancada do PT, tem a bancada do PSD, que é o meu partido, tem a bancada do PMDB, são bancadas de parlamentares